Olá, minha gente, bem-vindos ao encontro com a palavra da DNA Brazilian Church, o primeiro encontro com a palavra deste ano. Que gostoso estar junto de você. Nós, Pastor Rickle, eu, Marcelo, estamos aqui para mandar até você este tempo gostoso de encontro com a palavra. O primeiro deste ano. Está começando agora o encontro com a palavra. É isso aí, minha gente, já que o encontro é com a palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia no livro facinho de encontrar, Gênesis, capítulo 27, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 27, uma história hiper conhecida da maioria de nós, mas eu quero parar só nos primeiros versículos do Gênesis 27. Diz assim a Bíblia Sagrada, na tradução que eu tenho: tendo Isaac envelhecido, e a gente envelhece. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, arco e aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepara-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Pastor Rickle, ore por nós. Oremos. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. E no nome de Jesus, pedimos que a sua bênção seja sobre este local, sobre este momento, a fim de que a tua sabedoria e o acesso às revelações da sua palavra, meu Pai amado, possa ser manifesto neste lugar. Fala conosco, fala com o nosso coração, nos enche de fé e nos ensina mais uma porção. É o que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma vez um professor de filosofia, cujo sobrenome é Cortella, usou uma expressão de um filósofo, que eu não lembro o nome do filósofo. Ele disse assim: a maior tragédia na vida de um ser humano não é quando ele morre, mas sim quando algo dentro dele morreu. Isaac, sabe quem é Isaac? Pastor Rickle, Isaac é a personificação literalmente, a concretização literal, visível, tocável de uma promessa de Deus. Deus disse para o Abraão: Abraão, você será pai de uma grande nação. Abraão era avançado de idade. Sara, sua mulher, sempre fora estéril e já era velhinha. Mesmo assim, o Senhor concedeu forças para o Abraão, e a Sara engravidou do filho da promessa, de onde surgiria a grande, a espetacular nação israelita, o povo de Deus. Isaac, portanto, era o cara nos seus dias. Ele era a personificação. Olha aí, é verdade, Deus falou. Ele é o filho da promessa. Isaac, se eu pensasse num palco de teatro, com as luzes ali da ribalta, o iluminando, Isaac era o personagem ou a personagem absolutamente central daquela história. Ele era o protagonista da história. Mas sabe, quando ele fez aproximadamente 137 anos, 135, 137 anos de idade, ele já não enxergava bem. Os filhos dele, gêmeos,
a essa altura do campeonato, deveriam estar ao redor de 75, 77 anos cada um de idade. Pode imaginar? Então o Isaac, porque já não enxergava bem, chama o Esaú, seu filho primogênito. Nós não vamos entrar em detalhes daquela história, mas ele chama o filho dele e fala: filho, vai caçar, vai cozinhar, você é um baita de um caçador, um baita de um cozinheiro, faz aquela comida que papai adora, eu vou comer, ficar muito satisfeito, e depois, meu filho, eu vou abençoar você, porque depois disso eu vou morrer, a qualquer momento eu vou morrer. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Se você pega aí a sua Bíblia, Gênesis, você está no 27. Vai comigo para o 36, último versículo do 36. Olha o que está acontecendo em Gênesis 36. Melhor, 35, último versículo do capítulo 35 de Gênesis. Diz assim, versículos 28 e 29. Isaac viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido com os seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Se você fizer uma continha, eu não sou bom de matemática, vamos pensar que ele tinha 143 anos. E ele morre aos 137 anos. E ele morre aos 180, simples. Ele ainda viveu 43 anos. Mas ele, 43 anos antes, chegou à conclusão de que eu vou morrer, já estou velho, e não sei o dia de minha morte. E quem é que sabe, a não ser Deus? O Salmo 139 é um salmo muito importante para a minha vida, pastor Hickley e meus queridos. Quando meu filho nasceu e o médico anunciou há 40 anos atrás, mongoloide, essa expressão não se usa mais, graças a Deus, há muito tempo, nós não sabíamos o que era, mas imediatamente veio à minha memória o Salmo 139, que diz assim: ele foi formado, tecido e entretecido de maneira espetacular no ventre de sua mãe. Deus falou, ele é fabricação minha, fui eu quem o fez assim, especial para você, para sua mulher. Eu fiz ele desse jeito, eu o fiz desse jeito, eu o formei desse jeito. Quando o Rafa partiu para morar no céu, o Senhor me deu o Salmo 139 outra vez. Eu falei: não, Senhor, eu lembro, o Senhor que formou o Rafa daquele jeito. E o Espírito Santo insistia comigo, pastor Hickley, Salmo 139, Salmo 139. E eu voltei a ler o Salmo 139, e sabe o que estava escrito lá? E todos os seus dias foram escritos no meu livro. Em outras palavras, Deus disse para mim: Rafael não morreu antes da hora. Ninguém morre antes da hora. Se eu quiser usar um acidente, eu uso. Se eu quiser usar uma queda de avião, eu uso. Se eu quiser usar um resfriado, eu uso. Se eu quiser usar um stroke, um AVC, como é que chama? Um derrame cerebral, eu uso. Se eu quiser usar o Covid, eu uso. Mas ninguém morre antes da hora. Nem Peru, diz que Peru que morre na véspera. Não, era o dia dele mesmo. Então, o Isaac, por alguma razão, decidiu que ele estava velho e não sabia o dia da morte. Isso quer dizer, daqui a pouquinho eu vou morrer, eu já tenho 137 anos, já não enxergo, mais um dia ou dois, três, uma semana, um mês, sei lá. Então eu vou tomar todas as providências antes de eu morrer, porque eu vou morrer. E sabe, parece que o Senhor Deus disse: that's okay. Você diz que está velho e vai morrer, então você vai morrer para a história. Ele deixa de ser o protagonista, ele sai do palco, das luzes da ribalta, do exercício da existência cotidiana dele, e vai sentar-se no banco da plateia. Ele sai das luzes da história.
Era como se ele tivesse de fato morrido, ele virou um peso morto. Não se fala mais dele nos próximos capítulos da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o Isaac decidiu morrer antes da morte. E nós estamos começando um novo ano. E tem gente já desistindo por causa de tudo que está acontecendo ou pelo medo daquilo que possa vir a acontecer. Você não pode desistir de viver. Você não pode desistir de sonhar. Lembra do último encontro com a palavra? Dia 27 de dezembro, lá do ano passado, quando o pastor Hickley nos disse: a fé é a certeza das coisas que esperamos. Por que você desistiu? Não desiste da vida. Só Deus pode marcar o dia do término da nossa existência. Sabe, as pessoas me falam assim: Nassif, por que você fala que você tem prazo de validade? Porque todos nós temos prazo de validade. Agora, eu nunca quis dizer com isso que eu parei de trabalhar, que eu quero parar de ser pastor, parar de pregar. A única coisa que eu falei para as minhas filhas foi: se vocês perceberem o papai gaga, interdita o papai. Mas enquanto a cabeça estiver funcionando, se só a cabeça estiver funcionando, o resto estiver paralisado, e eu puder pregar, eu quero viver, eu quero pregar, eu quero experimentar a boa comida, eu quero passear, quero beijar minha esposa, abraçar meus netos, quero viver com a minha igreja, eu não vou desistir de viver. E a palavra de Deus, o encontro com a palavra de Deus da DNA hoje, pastor Hickley, é isso. Não morre antes da hora, não decide que você já morreu. Espere que Deus tome essa decisão. A Bíblia nos fala que assim como o homem pensa, ele é. Não é verdade, pastor? Você imagina que a gente percebe que dessa decisão de Isaac, até esse versículo que de fato relata a morte dele, ele desaparece. Tantas coisas acontecem, as histórias dos filhos dele, mas Isaac mesmo desapareceu, e talvez ele tinha tanto para nos ensinar. Não é? Quem disse que ele tinha que sair do protagonismo da história? Quem disse que ele tinha que parar e ir para a plateia em vez de estar no palco da existência diária, cotidiana, do exercício da vida? Não, ele disse: a qualquer momento eu vou morrer, então eu vou me afastar. E parece que o Senhor Deus meio que aceitou isso. Ele não é mais visto, não é mais pronunciado o seu nome, ele não está mais como protagonista da história. Agora os seus filhos entram em cena porque ele decidiu sair de cena. Não saia de cena. Deixa eu contar uma outra história para você. Desculpa de dar esse exemplo outra vez do meu filho, mas quando fazia 1 ano e meio mais ou menos que meu filho tinha ido morar no céu, eu tinha voltado de uma viagem, e nesta viagem eu comprei um livro que me encantou. Eu gosto de ler, e eu comprei um livro que me encantou. Um livro, pastor, que falava sobre quem não sabe aceitar a morte, não sabe viver a vida. Porque a gente fica com medo de morrer, eu vou morrer, e acaba não vivendo. Já que vai morrer, vive da melhor maneira possível. E aquilo foi tão gostoso dentro do meu coração, que eu lembro minha esposa me pegando no aeroporto, e eu falei: bem, acabei de ler um livro maravilhoso, eu gostaria de ter mais uns 20 anos de cabeça boa para ensinar os meus alunos lá na universidade sobre essas verdades. Sabe o que minha esposa disse para mim? Ela disse: é a primeira vez, depois que o Rafa partiu, que você fala que quer continuar vivendo. Eu tomei um choque, tomei um susto, Hickley. Falei: querida, imagina, lógico que eu quero viver. Ela disse: pois é a primeira vez, 1 ano e meio depois, que você fala que quer viver. Eu e as suas filhas temos vivido com tristeza, porque você perdeu a vontade de viver. Mas eu não tinha me dado conta que eu estava assim. Então eu falei: meu amor, eu declaro para você, com todas as letras, eu quero viver todos os anos que Deus me deixar viver de maneira intensa, de maneira gostosa. Eu não quero contar quantas vezes eu vou respirar.
Eu quero contar quantas vezes eu perdi o fôlego de tanta emoção que nós vamos sentir daqui para frente. E você? Você já está desistindo de tudo? Por quê? Porque não desiste da vida. Há muito para viver, por algumas razões. Primeiro, é Deus quem decide o dia que você parte, então não seja maior do que Deus. Você não é maior do que Deus. Aceite que Ele tem te mantido vivo. Segundo, existem pessoas que precisarão ver você animado, animada, desejando viver, porque o seu ânimo pela vida trará ânimo e esperanças às pessoas que estão em seu entorno e que tanto amam você. E terceiro, por sua própria causa, não vai para a plateia, volta para o palco, volta para as luzes da ribalta, vai viver a sua vida da melhor maneira possível. O que você acha, pastor? Exatamente, pastor. Fantástico. Nós precisamos acreditar que esse ano que o Senhor nos permitiu entrar, depois de um desafio tão grande, 2020, pastor, foi um ano desafiador demais. E olha nós aqui. Não é verdade, pastor? Isso aí. Estamos aqui bem, estamos aqui saudável. Agora, o que vamos esperar dele só depende de nós. E nós podemos esperar o melhor ano da nossa vida. Tá? Esse é o grande desafio, eu acredito, pastor, que é o segredo. É o segredo de um ano de vitória. Isso aí. Começando o ano, encontro com a palavra de Deus, desafiando a você, não morre antes da hora. Vive a sua vida com intensidade, com paixão, porque Deus tem muito para fazer em você e através de você. Amém? Este foi o nosso encontro com a palavra de Deus, o nosso primeiro encontro do ano com a palavra de Deus. Mas eu tenho um desafio para você antes de falar tchau. Nós ainda precisamos da sua participação financeira. Nós ainda não conseguimos reabrir para os cultos presenciais porque não temos dinheiro. Precisamos da sua participação. Erroneamente, algumas pessoas acham que porque elas não foram num culto presencial, elas não precisam ofertar. Deixe-me dizer uma coisa para você. Se você tem um sentimento de pertencimento à nossa igreja, DNA Brazilian Church, se você tem um sentimento de ser ovelha destes pastores aqui da nossa igreja, se você tem sido alimentado semanalmente pela palavra de Deus através desses pastores em sua vida, então você deve ofertar e entregar o seu dízimo à nossa igreja. E tem mais: todo o dinheiro que você ofertou no ano passado, você poderá deduzir nesse ano no seu imposto de renda, e o dinheiro que você ofertar ao longo desse ano, o mesmo você fará no próximo ano. Então, meu desafio de fé, de amor e de sacrifício: entrega uma oferta generosa. Generosa quer dizer aquilo que você pode, e entrega o seu dízimo ao Senhor. Aí tem o QR Code, você pode aproximar o seu telefone, vai abrir um leque de opções para você, ou então use o aplicativo da nossa igreja ou o Zelle. O Zelle é bem fácil de usar, basta você transferir da sua conta bancária à conta bancária da nossa igreja. Se você precisar saber como fazer transferências pelo Zelle, entre em contato conosco, teremos alegria em lhe orientar em como assim o fazer, tá bom? Espero que a sua oferta nos ajude a dar continuidade ao longo de todo este ano dos nossos encontros com a palavra da DNA Brazilian Church. Um forte abraço para você, e dá tempo de dizer de novo: feliz ano novo. Não desiste, porque o Senhor ainda não desistiu de você.